Nós vamos falar sobre saúde emocional. Esse é um tema muito importante nos dias de hoje. O que eu vejo é um mundo adoecido, né? Um mundo que muda constantemente, muitos questionamentos, muitas preocupações, e isso tem causado doenças psicossomáticas, doença que começa aqui na alma e daqui a pouco já está atingindo o corpo das pessoas. Então, isso aí não acontece só com o incrédulo. Por isso que eu coloquei essa matéria, porque o cristão, o crente também passa por essas coisas. E nós precisamos, o objetivo dessa matéria é nós nos conhecermos a nós mesmos, né? E também saber lidar com essas nossas emoções. E porque elas são nossas, elas são normais. Nós vamos estudar as emoções primárias, quais são, e vocês vão ver que elas são inevitáveis. Todo mundo tem essas emoções. O que nós precisamos é saber lidar com essas emoções para que elas não se tornem uma doença, né? Ninguém quer ficar doente emocionalmente, porque certamente isso aí vai atingir o nosso corpo também, tá bom? Estou aqui comunicando com o Daniel para ele passar os slides. Olha só, nós estamos fazendo uma coisa aqui. Então, nessa introdução, eu vou colocar para vocês os assuntos que nós vamos abordar durante esse curso. Primeiro, nós vamos aprender a necessidade de conhecermos a nós mesmos, tá? É muito importante. Muitas vezes você já passou por uma situação que você acaba explodindo e fazendo alguma coisa e depois você fala, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu falei isso, ou eu não acredito que eu tomei essa decisão. É porque, às vezes, é falta de autoconhecimento. Quando você começa a saber como você vai trabalhar aquela falha em você, e diante de uma situação, você vai saber lidar com aquilo sem explodir, ou sem causar dano, nem a você e nem a pessoa com quem você está relacionando naquele momento, seja um irmão, seja um familiar, seja um amigo, um companheiro de trabalho. Então, é isso que nós precisamos aprender, a nos conhecer. A partir do momento que nós nos conhecemos, fica mais fácil a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Você pode ter certeza disso. Outra coisa que nós vamos aprender é a lidar com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Vocês vão ver que parece sinônimo, né? Emoção, sentimento, acho que é a mesma coisa, e não são. Nós vamos aprender a diferença entre emoção e sentimento. Não se preocupe que depois nós vamos aprender passo a passo, mais para frente. E também é o que eu desejo, né? O meu objetivo com essa matéria é que vocês sejam capazes de ajudar os outros a encontrar um equilíbrio em suas emoções. Não só melhorar a sua vida, mas atingir a vida de alguém. Porque esse é o objetivo, né, do cristão, do crente, é que não só sejamos capazes de melhorar a nossa vida, mas também de melhorar a vida de alguém que está próximo de nós, de alguém que se relaciona conosco, né? Às vezes tem pessoas que estão clamando por uma ajuda nessa área, e nós não temos um conteúdo para poder ajudar. Eu acho que todo cristão precisa saber dessas coisas, né? E também ter uma boa saúde emocional, né? O final disso daqui eu quero que vocês falem, olha, melhorou pelo menos um tiquinho assim a minha saúde emocional, ou bastantão, né? É o que eu quero, tá bom? Então, como eu estou trabalhando aqui com o Daniel, simultaneamente, ele lá e eu aqui, eu tenho que ficar falando para ele passar o slide. Agora ele vai passar o próximo. Então, vamos começar a aprender quem sou eu. Você já fez essa pergunta para você?
Você já se olhou no espelho e pensou, quem sou eu? Ou É você pegou tudo um ótimo, né? caderno, vou fazer essa pergunta para vocês. Você já pegou um caderninho e falou, eu vou escrever uma página de quem sou eu? Você sabe que quando eu era jovem, não sei se agora, faz tanto tempo que eu não faço uma entrevista de emprego, tantos anos, que eu não sei se é perguntado isso mais. Mas na minha época eles perguntavam, quem é você? Eu detestava essa pergunta, porque naquela época eu não sabia quem era eu. Quem sou eu? Olha, cada pergunta, como que eu vou saber quem sou eu? Mas você sabe que às vezes a gente tem dificuldade de saber quem realmente nós somos? Quando a gente está só, né, a sós conosco, né, na solitude, porque solidão é quando a gente está ausente de pessoas, mas quando você está na solitude, você e você. Quem sou eu? Olha, a Bíblia fala no capítulo 5 e versículo 23 de 1 Tessalonicenses, que o próprio Deus da paz os santifica inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor, do nosso Senhor. Mas o assunto aqui não é a santificação e nem a vinda do Senhor. Aqui esse versículo é para mostrar que nós temos, quando Deus os criou, ele fez de uma forma muito especial. E ele fez o homem corpo, alma e espírito. Interessante isso, né? O que é o espírito? O espírito nosso é a parte nossa que se relaciona com Deus. Nós não podemos nos relacionar com Deus se não for pelo espírito. Quem não é nascido de novo, quem não aceitou Cristo, não entende as coisas do espírito. Não é isso que a Bíblia fala? Que os espirituais se entendem com o espiritual. Então, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a parte nossa que é o espírito, que Deus colocou em nós, que é imortal, que vai viver para sempre, ou no céu ou no inferno, para as pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, essa parte, ela nunca vai acabar. Ela vai viver para sempre no céu, ou ter a morte eterna para sempre no inferno. Mas é com o Espírito que nós adoramos a Deus, que nós nos relacionamos com Deus, que nós podemos entender a palavra de Deus. Então, Deus colocou essa porção em nós do seu Espírito para que a gente pudesse relacionar com Ele. A nossa alma é uma outra parte, a nossa alma é o nosso eu. A nossa alma é a parte nossa que nós nos relacionamos com as pessoas, com os outros. Lá na nossa alma, bem nesse espaço chamado de alma, é onde estão as nossas emoções, é onde está o campo onde nós fazemos as nossas decisões, nossas escolhas, onde nós sentimos, né? Sentimos emoções, é, todas as emoções que nós vamos estudar ao decorrer dessa aula é aqui na alma que elas acontecem. E o corpo é a parte que nós nos relacionamos com o ambiente onde nós vivemos. O corpo é que leva a gente para o trabalho, né? O corpo leva a gente para a igreja, o corpo movimenta para lá e para cá, o corpo é a parte visível de nós. Mas o corpo sem uma alma, sem um espírito, a Bíblia fala que ele está o quê? Quem quer arriscar? E o que acontece quando o espírito e a alma saem de dentro de um corpo? Tá morto. Famoso. Isso, está morto, morre. Então, o que aconteceu aqui? Vamos entender aqui do começo. Quando Deus criou o homem, e ele fez o homem do pó da terra, assoprou nas narinas do homem, colocou o seu espírito, uma porção dele no homem, e o homem passou a ser uma alma vivente, um ser vivente. Quando ele colocou, tudo era perfeito.
ele criou um lindo lugar onde tudo era perfeito, e ele deu, como Deus, a capacidade, além da capacidade, o direito do homem fazer as escolhas. Então, as emoções de Adão e Eva eram perfeitas, o espírito deles se relacionava com o Criador de uma forma perfeita, porque eles ainda não havia pecado, tá? Mas Deus falou uma coisa muito importante aqui. Ele falou assim: olha, eu vou dar a opção de vocês escolher se vocês querem viver junto comigo, do meu lado, ou se vocês querem viver de acordo com a vontade de vocês, separado de mim. Aí, o que aconteceu aqui? Nós já sabemos que o Adão e Eva fizeram a escolha por se separar de Deus. E Deus tinha falado: o dia que vocês comer desse fruto, que era um símbolo do sim ou do não, né? Eu quero viver na sua presença, eu quero ter esse relacionamento com o Senhor, que é meu Deus, meu Criador, ou eu vou lá e como essa fruta e digo não, e vou ser separado de Deus, eu vou passar a ser um ser mortal. Então, aconteceu que vocês já sabem, que eles comeram, mas nós vimos que Adão e Eva, eles não caíram duro, morreram na hora que eles comeram o fruto que Deus havia proibido. Mas o corpo deles não morreram, e nem a alma deles, mas espiritualmente eles morreram, eles foram separados de Deus, eles ficaram desconectados de Deus. E quando isso aconteceu, essa morte espiritual, ela atingiu a alma deles. Por quê? Porque afastado de Deus, o homem não podia mais ter boas emoções, boas escolhas, né? Boas decisões, não podia ter alegria. Ele começou a fazer coisas que o corpo dele pedia. Então o homem passou a ser passou a ser pecador, separado de Deus, e com o tempo essa alma doente, separada de Deus, afetou o corpo. Por isso que o Adão morreu aos seus 900 e poucos anos, mas morreu. Você entendeu? Então, quando você fala, tem pessoas que lê essa parte que Deus fala assim, olha, se você comer, certamente morrerás. Ah, mas o Adão ainda viveu todo esse tempo. Mas ele morreu, ele ficou desconectado de Deus, né? E, porque isso a gente vê que como o homem separado espiritualmente de Deus, isso afeta muito as suas emoções. Agora eu pergunto, o que acontece quando o homem ele aceita Cristo novamente, ele renasce? A Bíblia fala que o homem nasce, tem um novo nascimento. E ele nasce aonde? Ele nasce no Espírito. Quando ele nasce do Espírito, o que vai acontecer aqui com o novo nascimento é que ele vai ter uma novidade de vida. Isso vai interferir nas suas emoções, na sua alma, vai melhorar a alma. Por quê? Porque ele vai ter uma nova maneira de pensar. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, mas para que a gente possa ter a mente de Cristo, isso aí é um trabalho, é o que nós vamos aprender durante esse semestre. Ninguém vai ter a mente de Cristo, aprender a pensar como Cristo, do nada. Nós vamos ter que nos exercitar isso, né? E aí, o que vai acontecer? Se você trabalhar as suas emoções, você vai ter saúde física também, porque tem muita gente adoecendo por causa de doenças emocionais, está adoecendo o corpo também, né? Muitas doenças autoimunes, elas vêm de problemas emocionais, e é por isso que a gente achou muito importante fazer esse estudo, tá? Então, nós vamos aprender aqui, o Daniel colocou aqui, né? Quais são as emoções primárias? Aqui, se eu falar para vocês fazer uma lista de emoções, vocês vão achar muitas emoções. Aí eu fiquei emocionada, o que eu senti? Eu senti um calafrio, eu senti um não sei o que lá. Mas aqui, nós vamos ver as emoções primárias,
porque delas derivam muitas outras emoções, que, se não for controlada, ela pode levar ao adoecimento, tá? O medo é uma das emoções. Todo mundo tem medo. Até aquela pessoa que diz que é super corajosa, ela tem medo. E o medo, eu vou falar para você que o medo é importante você ter medo, tá? Por que que é importante você ter medo? Já pensou se você não tivesse medo de a criança, quando ela tem assim um ano e pouco, até uns 2 anos, ela não tem medo de tudo, porque ela não tem noção do perigo. Então, você tem que estar cuidando, porque senão vai acontecer acidentes com criança. Então, o medo ajuda a gente a preservar a nossa vida, né? Outra emoção é a alegria, né? Pode ser aquela pessoa mais emburrada do mundo que tem uma hora que ela sente alegria. A maneira de expressar a alegria pode ser diferente para um e para outro, mas a alegria é uma emoção primária, ela reside na nossa alma. E a tristeza também. Ah, mas a tristeza é ruim, eu não quero ter tristeza. Você sabia que é importante ter tristeza? E nós vamos ver lá na frente como que a tristeza, todas essas coisas que existem em nosso ser, elas são importantes para nós. E a raiva? Mas raiva é pecado, raiva é ira, mas ela faz parte da nossa existência. Agora nós vamos ver no que ela... Deixa eu aqui falar para o Daniel passar. Então, nós vamos ver no que isso importa para nós. Conhecer essas emoções, porque nós precisamos aprender a lidar com cada uma dessas aqui. O medo. O medo, ele é uma emoção necessária. É ruim ter medo? É ruim ter medo. Você sabe que, se você perguntar assim, professora, quais dessas emoções, aqui está muito quente, viu, gente? Estou até suando. Você perguntar assim, professora, quais dessas emoções que você tem problema em lidar? Eu quero que vocês olhem para esse slide aqui e você pergunta para você, tenta descobrir quais dessas emoções você tem problema em lidar com ela. Eu falo para vocês que eu tenho problema de lidar com medo. Todo mundo tem uma fragilidade. E é por isso que eu tenho que trabalhar mais nessa área. O medo, ela é uma emoção necessária, porque ela tem a ver com a preservação da vida. Se você não tivesse medo de nada, se você não tivesse medo, você ia estar lá em cima do 20º andar de um prédio que não tem nada assim de proteção, e você estaria andando bem na beiradinha, de repente, puf, caía lá embaixo. Ou você sairia num lugar desconhecido, onde tem tráfico de drogas e pessoas armadas, você podendo levar uma bala perdida, você assassinado, você está andando ali do nada, desprotegido. O medo, ele torna, ele é uma emoção que vai te livrar de algumas coisas, não só física, não só de um acidente, de uma bala perdida, que você está envolvido, está num lugar onde você deveria ter medo de ir, mas ele também pode te livrar de falar coisa que não deve, porque você fala, se eu falar, eu posso perder o meu emprego, se eu falar isso, eu vou ofender alguém que vai ficar magoado comigo, vai criar uma situação. Então, o medo pode ajudar a gente, mas ele, quando ele passa da medida, quando ele não você não sabe lidar com ele pode levar você a uma ansiedade, né? A um quadro de ansiedade. Quando você vê uma pessoa ansiosa, você pode ter certeza que aquela ansiedade, ela começou com medo. Às vezes, quando chegou um estímulo para ela, ela teve uma situação de medo que ela estava vulnerável, ela não conseguiu resolver lidar com aquele medo e ela passou um constrangimento, porque você não tem poder sobre a circunstância que vai te levar ao medo, né? Nós não temos poder sobre circunstância nenhuma.
É por isso que a gente tem que se preparar, né? Nós temos que nos preparar, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, emocional, porque as circunstâncias, elas não são, nós não temos poder de controlar elas. Então, o que que acontece aqui? Às vezes você está numa circunstância em que você estava com medo e você não teve uma proteção naquele momento, e você passou por uma coisa bem traumatizante. Se você continuar, você pode ver que outras vezes, se você passar pela mesma, uma situação parecida, você já entra em choque. Você pensa que vai acontecer tudo de novo, porque o seu cérebro, ele registra tudo o que acontece, né? Parte das coisas fica no consciente, partes desce lá para o subconsciente, mas quando você dá de cara de novo com uma coisa que te remete àquilo que você viveu, parece que sobe igual quando você coloca aquelas balas que coloca na Coca-Cola, vocês já fizeram essa experiência? Que faz um vulcão assim, né? Como é que chama aquilo lá? Esqueci. Mentos. Se vocês fizerem essa experiência, vocês vão ver. Você coloca um Mentos dentro da Coca-Cola e ele explode assim, tudo para fora. Então, quando você passou uma situação traumática de medo, que você estava envolvida naquilo, você sofreu algum trauma, toda vez que você passa por aquilo parecido, nem vai acontecer nada, mas o seu cérebro, ele busca lá embaixo aquilo ali e você já fica desesperado, e isso você tem que aprender a lidar com isso para você não entrar numa situação de ansiedade. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu comigo, uma experiência dessa. A gente estava vindo de um grupo de oração e tinha uma jovem com a gente, a gente tinha levado ela, e nós ia devolver ela na casa. E estava pertinho da minha casa já, quando a gente foi virar o carro para levar a menina, vem um motoqueiro que sai atrás de um carro em alta velocidade e bate na frente do nosso carro. E o motoqueiro fez assim, e caiu lá do outro lado da rua. Não sei como ele pôde ir tão longe. E quando isso aconteceu, eu pensei, e não aconteceu nada com a gente, não machucou a gente, mas eu pensei, esse moço morreu. Foi tão traumatizante aquilo, tão terrível para mim, e aí a gente foi, ele saiu do carro, e a gente foi ver, e graças a Deus, o rapaz estava lá só assustado, mas ele só teve um corte aqui, de 3 pontos. Mas estragou todo o nosso carro, estragou toda a moto dele, e foi uma situação tão, assim, a gente ficou tão assustado com aquele acidente, que eu fiquei por alguns tempos, que toda vez que a gente passava, porque não tem como eu passar em outro lugar, eu tenho que passar naquela rua, para mim ir para o centro da cidade. E toda vez que eu passava naquela esquina, meu coração acelerava, e a minha mão até suava. Porque, por que que acontecia isso? Porque subia aqui do meu subconsciente, a impressão que eu tinha é que ia acontecer de novo. E aconteceu de novo. Graças a Deus, já faz muitos anos isso e não aconteceu. Mas eu sofri várias vezes como tivesse acontecendo. Isso aí já aconteceu com algum de vocês? Fala aí para mim. Sim, comigo várias vezes. Já aconteceu uma situação assim traumática que você revive aquilo e assusta? Mais alguém? Sim. Quando eu era criança, a gente morava no interior e eu dormia em uma rede bem perto da parede. E lá no interior onde a gente morava, era um terreno de mata virgem, tinham muitas cobras tinham lá. E eu lembro que uma vez eu estava deitada, quando eu olhei para cima, tinha uma jiboia muito grande, muito grossa, bem em cima da minha rede. E eu passei muitos anos, né? Não lembro quantos anos, com muito medo. Eu acredito que adquiri problema de insônia, porque eu não queria mais dormir naquele lugar. Mas o meu pai, ele já era um adulto, ele sabia que a cobra não ia estar lá todo dia, né? Ele sabia que depois que ela tivesse ido embora, ela não ia mais estar lá.
E Sim. por conta disso, eu fiquei, acredito que 2, 3 anos, até eu trocar de lugar, não lembro quanto que eu era muito criança, deveria ter uns 6, 7 anos, e eu fiquei com esse medo por muito tempo, porque na minha cabeça, toda vez que eu deitava na rede, que eu olhava para cima, a jiboia imensa ia estar lá para me engolir. Pois é. Você vê como que é? E isso pode ter acontecido. Eu acho que quase todo mundo aqui já passou por uma situação dessa. Talvez você não queira falar, não sente a vontade de falar, mas é muito bom que você deu esse exemplo. E eu tenho outros exemplos que já aconteceu comigo, e eu acredito que já aconteceu com você, que quando você está de frente com aquela situação, você revive como se tivesse acontecido agora há pouco aquilo. E aí eu pergunto, como a gente vai lidar com isso daí? Para isso aí não virar uma ansiedade e você nunca mais desfrutar de um descanso numa rede, não é? Às vezes a gente para eu conheço pessoas que teve uma experiência com piscina, com água, que ela vai em lugar que tem piscina, numa praia, e ela fica do lado de fora só olhando, mas ela não rela nem o pé na água. Então, a pessoa deixa de viver situações que são boas, de desfrutar momentos bacanas, porque ela tem um trauma dentro dela, né? Como resolver isso daqui? Como resolver isso agora? Né? É o que é a pergunta, é o que Deus nos ensina na palavra dele. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vocês conhecem esse versículo? Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Daqui a pouco eu passo a referência dele para vocês. O que ajuda você a vencer esses traumas? É enfrentamento. Você sabia que o enfrentamento, ele traz restauração. Por exemplo, alguma pessoa, ela te causou alguma coisa, um medo, ela te ofendeu, e você, cada vez que aquele medo de encontrar aquela pessoa já virou um pânico e você quer fugir. Isso Quanto mais. aconteceu comigo hoje, professora. Eu fui no centro da minha cidade, eu fui mandar uns currículos, né? E eu trabalhei numa loja onde eu Sim. vivi uma situação muito desconfortável. Aí eu acabei saindo magoada também, magoando e saindo magoada. Aí hoje eu fui mandar currículo, eu estava com uma amiga. E aí eu falei assim, a gente foi virar para passar na rua. Eu falei, não, nessa rua eu não passo. Porque eu já começo a me sentir, até de falar agora, eu já sinto um frio assim, né? É E porque aí eu falei, eu não passo por aí. E eu fiquei triste que eu queria, pensei assim, né? Eu sabia que estava tendo um problema para mim já, né? Mas eu não consegui. é isso mesmo, Jaqueline, isso acontece sim. E olha, o que a gente vê na palavra de Deus, em Mateus capítulo 18, fala que se alguém errar contra você, se for um irmão, talvez não seja um irmão, né, em Cristo, mas se for alguém da sua irmandade, alguém que você tem uma intimidade para chegar e ter uma conversa com ela sobre aquilo que aconteceu e resolver aquilo, e você acertar a situação, você vai ganhar o seu irmão, aquilo vai voltar, a sua amizade ela vai voltar a ser melhor do que antes. Isso aí por experiência própria. Já aconteceu comigo, que alguém me ofendeu sem eu ter culpa e depois ficou um tempo assim, igual você falou, que eu fugia daquela situação, eu não queria nem ver a pessoa, né? E depois, quando aquilo passou, quando eu resolvi enfrentar aquilo, falando, não, a hora que eu ver essa pessoa, eu vou cumprimentar ela e eu quero ver qual é a reação, vou cumprimentar humildemente, não arrogante, né? Chegar assim, né? Não, chegar, cumprimentar, dar uma abertura para resolver a situação. Quando eu comecei a fazer isso, a pessoa viu que eu
desarmou aquela pessoa, né? A pessoa viu que eu não estava mais ressentida, e aí o que aconteceu foi que ela veio até mim e houve um pedido de perdão, e houve um perdão, e houve uma restauração. Então, isso aí é maravilhoso. A Lídia levantou a mão, pode falar, Lídia. Fala, minha querida. Depois a Neuza vai falar. Abre o seu microfone aí, que eu não estou ouvindo você. Eu escutando agora o que a colega falou, não sei se é Jaqueline, e isso, né, baseado nisso que a senhora acabou de falar, acontece muito isso no meu trabalho, por exemplo. Penso e sempre acontece de a pessoa falar, porque acontece muito assim no trabalho, né, em todos os locais, assim, acontece. Sim. Igreja, família, vizinho, sei lá, e de repente, essa situação que a senhora colocou aí, logo, o que acontece? No trabalho acontece assim, eu sei que tem uma pessoa lá que literalmente não fala comigo, não gosta de mim, e faz questão de todas as vezes provocar, assim, chamar atenção com um assunto que me diz respeito. E aconteceu isso essa semana. Por exemplo, até comentei, eu ia passando, quando eu saí lá onde eu trabalho, né, na secretaria, que ia no refeitório, estavam falando um assunto. E quando essa pessoa me viu, fez questão de intensificar, de falar mais alto. Por quê? Porque lá na escola só eu de evangélica, né? E todos lá, e eles fizeram questão, era um assunto, eles estavam falando o que está acontecendo lá com o Valdemiro de Moraes, né? Porque eles fazem uma lavagem cerebral e pedem muito dinheiro, aí falou do Edir Macedo, falou de outro, né? E eu estou falando o que ele falou, professor. E quando ele me viu, falou mais alto ainda, achando que ia me ofender de alguma forma, porque eu sou evangélica, tá entendendo? E eu respirei fundo, continuei, passei direto, fiz de conta que não escutei. Por quê? Como eu estava dizendo, talvez eles pensem que eu professe a mesma fé da outra pessoa, eles generalizam e fazendo aquilo realmente para me atingir. Mas, sinceramente, a senhora falando, me deu uma vontade, assim, de depois voltar e cumprimentar e dizer parabéns pelo que, né, pelo comentário que o senhor fez. Certíssimo, senhor. Eu ia falar para ele, foi essa vontade que me deu, eu disse, não, sabe, mas eu disse, não, vou seguir em frente, até porque eu trabalho muito isso em mim. E eu vou só falar uma coisa que a alegria, a raiva e a tristeza, não, é o medo. O medo de quê? De eu chegar e falar e ele aproveitar em cima do que ele estava falando e tentar ainda me ofender mais ainda. Achar que eu tinha sido irônica e ir lá cumprimentar. Eu disse, não. Tá entendendo? Então, assim... Estou entendendo. Isso é importante, Lídia, porque, assim, ó, é por isso que nós temos que trabalhar a nossa vida, nossas emoções, juntamente com a nossa vida espiritual. Lembra que eu coloquei lá, do ponto de vista de Deus, que nós vamos buscar essa saúde emocional. Por quê? Porque se eu for resolver enfrentar o meu medo pela minha carne, eu vou piorar a situação, né? Como você falou, se você chegar lá, você falar alguma coisa, ele vai achar que você está sendo irônica, e talvez vai piorar o quadro. Então, você, com sabedoria, você vai ver a hora certa de você sair por outro assunto, saber não aceitar a provocação, ser gentil, e vai chegar numa hora que a pessoa vai falar, não tem nada, não importa que eu faça para atingir a Lídia, porque ela não está se importando com o que eu estou falando. Agora, quando é alguém, porque geralmente a gente fica mais ressentido, isso aí já está entrando no D aqui, que é a raiva, né?
né? O medo e a raiva, eles andam um pouco junto, porque a raiva também tem a ver com a evitação, como a Jaqueline falou, você quer evitar aquela situação, né? E eu não quero de novo, eu não quero ver essa pessoa de novo, eu não quero viver esse momento de novo, porque me estressou, eu fiquei com muita raiva, eu quero preservar a minha vida, eu quero preservar ela no aspecto emocional, eu não quero passar raiva de novo, não quero me estressar. Então, às vezes, a raiva, ela é necessária nesse sentido. Você ficou com ira, né? Porque a raiva é o mesmo que ira, né? E, para vocês saberem, eu não sei se vocês já sabem disso, que um dos atributos de Deus é a ira. Deus se ira, vocês sabiam disso? Só que Deus, ele não se ira contra a pessoa, ele ira contra o pecado, ele ira contra o pecado, mas não contra o pecador. Então, quando você chegar num ponto de se irar, falar, mas eu não estou acreditando que essas pessoas estão cometendo esse tipo de injustiça, e você fica com raiva daquela situação, mas não com ódio daquelas pessoas, você canaliza a sua raiva para aquilo que está acontecendo, e você cria um jeito de ajudar, se estiver dentro do seu alcance, porque tem coisa que foge do nosso alcance. Por exemplo, eu vejo injustiça no nosso país, eu vejo injustiça no mundo, mas que está fora do meu alcance de eu resolver, né? Então, eu só posso fazer o quê? Eu só posso orar por essas coisas e não deixar que aquilo entre demais dentro da minha cabeça a ponto de eu ficar, da minha raiva passar a ser uma mágoa, sabe? Uma coisa ruim, que vai me adoecer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu ficava assistindo bastante, eu gostava de assistir jornal, isso aí já faz algum tempo, tá? Faz tempo que eu não assisto jornal, mas noticiário. Eu vejo notícia no celular e pronto. Mas eu ficava assistindo muito noticiário e eu ficava achando uma injustiça isso, uma injustiça, eu ficava muito triste com aquelas coisas, com raiva, irada, e eu vi que aquilo não estava me fazendo bem, e eu falei, olha, para minha própria saúde emocional, não assisto mais. E melhorou, sabe por quê? Eu passo o meu dia, eu ocupei o tempo que eu gastava vendo noticiário, cada coisa terrível que pessoas fazem umas contra as outras, e agora eu ocupo meu tempo, eu leio a minha Bíblia, eu ouço uma mensagem, eu ouço uma música, e isso aí tem me ajudado a gastar o meu tempo com aquilo que realmente vale a pena, entendeu? A Neuza agora pode falar. Vai, Carol. Boa noite. Por falar em mensagem, o pastor Gildo está devendo mensagem para a gente, ele não fez mais. Olha aí, Eu pastor. ouvia todo dia de manhã as mensagens dele. Muito Estou boas sentindo mensagens falta. dele, né? Isso, estou sentindo muita falta. Sobre esse problema de raiva, ira, medo, eu tenho um problema familiar, né, que fizeram muito mal para minha família, para minha mãe, principalmente. Então, eu tenho medo de encontrar essa pessoa, eu não sei a atitude que eu vou tomar. Então, é uma situação que faz mal para mim. Então, se faz mal para mim, eu fico evitando. Eu prefiro evitar, já que a pessoa não tem nada para me acrescentar, eu prefiro não conviver com essa pessoa. Sei que estou errada, mas assim, eu peço a Deus do dia que me dê sabedoria, o dia que eu encontrar, para falar pelo menos um bom dia. Sim. Porque eu acho que o tempo, eu acho que a situação foi muito grave, né? Sim. Porque ofendeu muito minha mãe, e como ela é uma senhora muito idosa, ela tem 86 anos, aquilo deixou muita mágoa dentro do meu coração. Hoje eu peço a Deus que tire o ódio, a mágoa, tudo isso que não me faz bem, né? Para eu tornar a falar com essa pessoa, né? Então, assim, tem situações que, para mim, é melhor evitar, porque se não me acrescenta nada, para que eu vou conviver com essa pessoa? Sim. Essa pessoa só me faz mal. Você sabe que é importante, Neuza,
a gente entender essa questão também. Uma coisa, quando você libera um perdão, isso aí ajuda. Eu acho que o perdão, ele ajuda mais quem perdoou do que até quem foi perdoado. Eu acho que você já viu uma ilustração que já faz tempo que eu ouvi, eu nem lembro onde, se foi em alguma reunião que eu participei, mas diz que a criança chegou com muita raiva da escola. Você já viu isso? Acho que a Catiele já ouviu essa aí. Aí o amigo dele, não sei se fez bullying com ele, provocou, deixou ele com muita raiva, muita raiva. Então, ele chegou no pai dele e ele falou: "Eu estou com muita raiva. Se eu pudesse, eu matava esse menino." Aí o pai dele levou ele lá para fora, pegou um saco de carvão e uma camiseta branquinha e falou: "Olha, você pensa no seu amigo, na raiva que você tá dele, e cada coisa que você pensar que você quer fazer com ele, você tá com carvão na camiseta branca." E ele e ele estava com muita raiva, então ele tacou todo o saco de carvão naquela camiseta. Aí, tá bom? Já jogou tudo que você queria? Sim. Então, ele falou: "Agora você vai vir aqui comigo." E levou ele até um espelho e falou: "Olha no espelho agora." Então, a hora que ele olhou no espelho, o rosto dele estava pretinho, porque quando ele jogava o carvão, um pouco daquele pó do carvão voltava para o rosto dele. Então, aí ele falou: "Olha, é assim que a gente fica quando a gente fica guardando, porque a mágoa, ela é aqui a raiva é uma emoção primária, e a mágoa é uma emoção já provinda da raiva, a raiva que não foi resolvida, ela vai se tornar em mágoa, né? E se a mágoa não vai sendo resolvida, a Bíblia fala que ela vai se tornar como um câncer, né? Eu já tive câncer e eu sei que minha mãe morreu disso, do mesmo problema que eu, porque afetou várias partes no corpo dela. E, e é assim que funciona. Quando a raiva ela não é resolvida, a raiva de alguém, ela vai virar em mágoa, e a mágoa vai se tornando em amargura, e a Bíblia fala que a raiz de amargura ela vai crescendo, ela vai brotando, e ela se torna como uma doença incurável. Então, eu compreendo certinho o que a Neuza disse aqui, que realmente pessoas que machucam, ferem a gente, a primeira reação que a gente tem é evitar essas pessoas. E realmente a gente não é obrigado a conviver com elas, trazer ela para dentro da sua casa, para ela, né, talvez fazer tudo isso de novo. Mas aqui o conselho da palavra de Deus para a gente, nesse sentido, trabalhar. Eu sei que isso não acontece, Neus, de uma hora para outra. Você precisa, é uma coisa que precisa ser trabalhada no nosso coração, é pedindo de Deus essa ajuda para você liberar o perdão para essa pessoa, para ela seguir a vida dela, fazer o que ela quiser, e você seguir livre, liberta disso. Você entendeu? Entendi. Eu peço a Deus sabedoria também todo dia para eu Isso, lidar com essa pessoa, né? Porque isso. isso me faz mais mal do que ela. Então, Sim, eu sei que Deus fala que a gente não tem que guardar ódio de ninguém. Ódio não não é é. não é de Deus, mas que é só oração mesmo para a gente poder É. resolver esse. Muita oração e a gente É, trocando. É igual tem um corinho que eles cantam aqui na igreja que fala: "Eu estou trocando a tristeza, eu estou trocando a vergonha, eu deixo para trás pela alegria do Pai." Então é assim, ó, a nossa mente, nós precisamos ter a mente de Cristo. Como que a gente vai fazer essa transformação? A Bíblia fala no capítulo 12 de Romanos, ela fala: "Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para haver essa renovação na nossa mente, a gente vai ter que fazer o quê? Trocar o que veio alguma palavra ruim aqui, algum sentimento ruim, vai lá, lê um versículo da sua Bíblia, decora um versículo, canta um louvor, e aquilo você vai estar trocando aquele sentimento ruim por alguma coisa boa. A tua mente é como você colocar um vaso cheio de folha seca debaixo de uma torneira. Conforme vai caindo a água da torneira abundantemente dentro daquele vaso cheio de lixo e folha seca, as folhas secas, o lixo vai saindo para fora, e daqui a pouco o jarro está cheio de água limpa que dá até para beber. Então, assim, é a renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Nós não vamos conseguir mudar as pessoas, mas a gente pode conseguir mudar nós mesmos. Vamos ouvir o Silvio agora. Silvio? Fala aí, Silvio. A sua experiência. Na verdade, sou eu que estou com é o celular do meu esposo. É você. Eu estava sem bateria. É você, Tatiana, agora que eu vi. Que eu lhe perguntei para a senhora lá se eu podia, né, conseguir assistir por aqui. Consegui. O meu está descarregado. A senhora leu lá Mateus 18 e eu queria saber o versículo que a senhora leu em Mateus 18. Ah, tá. Você pode achar para mim. Quando a senhora falou lá de enfrentar, que a gente tem que enfrentar, confrontar o problema para que a gente... Antes, eu vou dar uma dica sobre isso. Por exemplo, a gente pulou aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando e conseguir entender o meu raciocínio, eu pulei do medo já para a raiva. Vocês viram, né? Sim. Aqui no slide. A gente entrou saiu um pouquinho e viemos aqui para a raiva, mas não tem problema, porque depois a gente volta. A questão pode ser o medo e a raiva andando junto aqui, são duas emoções que elas estão perto, né? Porque a raiva talvez traz um medo de enfrentar, mas não tem problema nenhum quanto a isso. Mas para enfrentar uma coisa assim, o que eu aconselho? Primeira coisa, você tem que orar antes, você tem que pedir a Deus um espírito manso para você confrontar alguém. Porque quando você vai confrontar uma pessoa e você está exaltado ainda, você ainda está magoado, isso aí certamente não acabará bem, como a Bíblia fala. Então, quando você sentir que você já perdoou, mas você não pode deixar aquilo continuar, porque vai ficar como os nossos pecados, fazendo separação entre nós e nosso Deus. Deus não ensina assim, Deus ensina que é para a gente confessar o nosso pecado, não é? Então, da mesma forma, a gente vai confrontar um irmão. Deixa eu pegar um versículo aqui, você achou? Quando teu irmão pecar contra ti. Então. Se a senhora não encontrar agora, professora, dê continuidade, não tem problema para não atrapalhar. Ele está procurando lá e eu vou aqui falando para você. Esse versículo fala: se o teu irmão pecar contra ti, vá e converse entre você e ele, né? Mais ou menos. É o 15. Tá, mas é o capítulo o quê? 18, 15, do 15 em diante. Capítulo, vocês podem anotar aí e depois acabei de encontrar aqui. Se teu irmão pecar contra ti. Faz aí na anotação de vocês, para vocês lerem depois. Se seu irmão pecar contra você, como você deve resolver essa situação? Vai e não fica falando para muita gente, não. Vai e fala só entre ele. Ficou entre vocês dois, acabou. Vocês deram um abraço, se perdoaram e fica mais amigo ainda. Agora, se aquela pessoa não aceitou e ela contestou e ela continua naquela coisa, então você chama outra pessoa, essa é a instrução da palavra de Deus. E você vai e fala: eu não quero que continue isso, eu quero que a gente que fique tudo bem, que você não faça mais isso. E aí vai até o Supremo Tribunal. Não, brincadeira. Vai até aí diante, que depois vocês vão lendo aí. Mas, na verdade, é muito bom quando a gente consegue resolver de primeira,
né? E conversando com o irmão e ficando tudo bem. Mas às vezes nós não temos controle sobre isso, como a Neuza falou. Às vezes aquela pessoa não quer fazer as pazes com você. E aí o que você vai fazer? Vai forçar ela? Não, você vai trabalhar em você para liberar perdão para ela, para que você tenha saúde emocional. Porque senão aquilo ali vai virar uma raiz de amargura, vai brotar dentro de você e vai fazer mal. A Jaqueline, você quer falar? Então, só completando, né, isso tudo, Sim. e é importante não só, né, o liberar o perdão no falar, né, porque antes de sair da loja, quando eu fui, na verdade, entrou uma moça que era freelancer, ela começou com provocações e eu fui resistindo, tal. Mas aí houve um dia que, para mim, tinha dado, mas eu fiquei quieta na minha, aí ela veio agradando todo mundo, né, dando presente para as pessoas, e ela quis falar comigo, e aí nesse dia ela falou, vamos se acertar, tal, né, eu falei, olha, para mim, questão ao serviço a gente está acertado, mas no que diz respeito a questões pessoais, não, cada um segue seu caminho. Aí ela não gostou do que eu falei, falou que eu não queria fazer as pazes e tal, enfim, sair dali não foi feito pazes nenhuma, né? Uma porque eu também endureci o coração, falei muito pouco, mas eu não quis muito seguir junto, né? Aí depois Sim. aconteceram outras coisas e eu acabei pedindo a minha conta. E olha para você ver como o inimigo nos rouba, né? Eu entrei ali na Uhum. loja e estava tudo bem, eu fui promovida, então eu já estava em teste para promoção, ganhando mais. E aí aconteceu essa situação de pressão, porque assim, eu sou uma pessoa que hoje eu treino muito a questão para não cair na raiva. Então, é um treino mesmo, pela minha personalidade, é um treino diário. É muito difícil, eu falo, acho que para um colérico, para um sanguíneo, uma pessoa dessa se converter, encontrar Jesus, tem que mudar todo ele. É muito difícil. Quando alguém tem só um probleminha, mas um colérico, um sanguíneo, ele tem que se mudar, não ele, né? O Espírito Santo faz algo, mas eu digo, é completo, é algo assim. Então, assim, eu vivo me domando. Isso dói muito, porque ainda não virou natural, mas eu creio que ainda há de virar mais natural. Só que aí, Amém. enfim, o que aconteceu? Pedi a conta, mas antes de pedir a conta, acabei eu numa discussão com essa moça que ficou me provocando. E aí, enfim, pedi a conta. Aí, antes de sair, aí fui receber o acerto, falei com a gerente, falei, olha, eu agradeço por tudo, peço perdão por qualquer coisa, né? Eu agradeço por tudo e tal. Aí ela lamentou, Jaqueline, você foi precipitada, tal, de sair e tal. Enfim, ali resolvi com ela, mas aí, para não ficar mesmo, que a gente sabe que a Bíblia diz que se o irmão tem alguma coisa, é a gente que vai até ele, né? Só que aí aquela moça que tinha saído me prejudicada, ela não tinha ficado, ela era freelance, agora me deram a notícia que ela foi contratada lá onde eu estava e de que ela está causando alguns problemas por lá, né? Mas aí é questão dela, enfim, não interessa. Mas assim, eu digo assim, com essa moça eu ainda que nem já pensei em mandar uma mensagem pelo Messenger só para arrancar do coração. Mas precisa ser muito de dentro mesmo, porque mesmo eu pedindo desculpa, agradecendo a gerente, me desculpando até mesmo quando, de certa forma, a gente nem tem que se desculpar, mas às vezes o outro também errou contra a gente, até mais, só que aí eu acredito que não foi de coração, porque eu não consigo passar ali na rua, eu não consigo ir lá na loja comprar alguma coisa, eu não consigo nem, olha para você ter noção rapidinho falando, eu tive que fazer uma outra rede social, porque as pessoas que estavam na minha rede social, eu olhava a foto e me causava dor. Então, eu tirei todo mundo. Eu tenho, acho que, 12 pessoas agora. Porque eu É, quis achar o meu jeito para ser curada. Não é assim. é. Você tem que deixar Deus colocar o bálsamo dele aí. E o bálsamo de Deus é a palavra dele. A palavra dele, quando entra, é o que eu falei, vai saindo o que está ruim lá para fora, né? E, e é isso, é trabalho. Você falou do temperamento, isso aí envolve muito temperamento mesmo. Cada pessoa, depois a gente pode tocar em outro mais para frente sobre os temperamentos, cada temperamento reage a essas emoções de uma forma diferente, né?
Dá uma outra aula aqui, nem vou começar, senão eu vou gostar e vou começar a demorar. Nós vamos encerrar por aqui, mas semana que vem tem mais, tá? E eu queria deixar aqui, nós ainda vamos falar mais sobre o medo, sobre a alegria, sobre a tristeza, porque a gente começou no medo e veio para a raiva, né? Então, eu só vou terminar de ler aqui que o medo é necessário para preservar a nossa vida, mas o medo pode gerar ansiedade e pode gerar muitas outras doenças, né? Começa a virar patológico, se você não cuidar. A alegria é uma emoção da repetição, você quer ser uma coisa que te deixou alegre, você quer fazer sempre. Isso aí é bom, por exemplo, eu quero ir adorar o Senhor, hoje foi tão bom o culto, eu quero ir domingo de novo, quando você vem uma visita que você gosta muito na sua casa, você quer que ela venha de novo, ou você quer ir em lugares que te trouxe uma sensação boa de estar lá, mas até a alegria, se você não souber, se ela virar em euforia, tem pessoas que elas buscam droga, busca festa, glutonaria e outras coisas mais, porque elas acham que a vida tem que ser só alegria, e não é. A gente sabe, todo mundo que está aqui nessa aula sabe que a nossa vida ela não é linear, uma coisa assim constante igual. Ela é assim, ela sobe e desce, é igual um eletrocardiograma. Já viu como é que é? Faz assim, sobe um pico, volta. Então, um dia você está alegre, outro dia você está triste, outro dia você está com medo. O que você precisa para ter uma saúde emocional é você achar equilíbrio nessas coisas. Você compreender que nós estamos vivendo num mundo, e esse mundo aqui não é mais aquele paraíso que Deus construiu para o homem, que era para ser perfeito. O homem escolheu viver separado de Deus. E quando o homem se desconectou de Deus, isso afetou as emoções e afetou o corpo, por isso que hoje as pessoas morrem. Mas, ao mesmo tempo, quando o homem tem um novo nascimento, ele se reconecta com Deus, por aceitar Jesus como Salvador, e o Espírito Santo vem aqui, coloca o selo dele de pertencimento, aí você dá um prosseguimento na sua vida espiritual, lendo a sua Bíblia, tendo um relacionamento íntimo com Deus, o que vai acontecer? Você vai atingir positivamente suas emoções, você vai conseguir controlar os seus medos, você vai ter a alegria que vem do Senhor, você vai conseguir resolver a tristeza, não vai deixar a tristeza virar uma depressão, porque a emoção secundária da tristeza é uma depressão. Você não vai deixar a raiva virar ira, virar fúria. Por quê? Porque você tem o seu espírito está sendo transformado pela renovação da sua mente. Então, você vai fazer um processo inverso. Você tem que entender que você está vivendo aqui nesse mundo e que as pessoas, você não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer com você, sobre as circunstâncias. Então, o que você tem que fazer é trabalhar você, trabalhar o seu coração, trabalhar a sua vida espiritual, ver quais são essas emoções na sua vida que não está sendo controlada pelo Espírito Santo que habita em você. Será que é medo? Será que você tem muito medo das coisas? Será que o medo já passou por uma ansiedade? Você precisa de fazer esse negócio voltar atrás e controlar? Será que você nunca está satisfeito? Você quer mais euforia, você não consegue sentir essa alegria verdadeira, é só uma alegria de euforia? A tristeza, você está deprimido, você tem raiva. Então, eu quero que vocês façam uma autoanálise essa semana. Então, vocês vão lá pegar um caderno, isso é uma tarefa, hein, gente? Isso é coisa séria que eu estou falando. Vai valer nota. Então, você vai pegar, eu quero que vocês façam um autorreconhecimento interno das suas emoções. Vocês entenderam? Pega lá um caderninho e escreve. Quem sou eu? E você vai escrever tudo que você sabe sobre você. Se der menos de 5 linhas, você vai estar precisando, olha, você precisa vasculhar mais. Tá?
Porque você tem que encher pelo menos uma. Eu não vou pedir para vocês ler, não, tá? Pode ficar tranquilo. Eu só vou querer que vocês sejam sinceros e falar, professora, eu fiz essa tarefa, porque vai ajudar você. Eu quero que você fala, mas você seja sincero com você. Fala, olha, rasga o verbo com você mesmo. Faz um caderninho que ninguém vai. Pega um negócio assim que você não vai mostrar para ninguém. É você e Deus. Você seja sincero. Olha, eu, Sônia, né? Eu vou fazer o meu também, tá? Eu, Sônia, quem sou eu? Eu sou assim, assim, assim. Eu preciso mudar isso. Eu tenho esse problema aqui. Eu preciso de ajuda nisso aqui. Eu quero que vocês identifiquem o que tem feito vocês não ter uma saúde assim robusta mesmo emocional. O que está faltando? O que está precisando? Todo mundo está precisando. Até eu não falei para vocês que eu tenho problema com medo? Na outra aula que eu tiver tempo, eu vou contar uma coisa que vocês vão até dar risada de mim, do medo bobo que eu tenho. Mas isso daí, se eu não estiver controlando direto e pedindo a ajuda de Deus, o auxílio do Espírito Santo aqui para controlar, ele vira pavor, ele vira ansiedade, vira aquela doença que tem muito agora, né? Pânico, né? Vira pânico. E quando você vê, você está lá no pronto-socorro de um hospital dando piti sem você ter nada. É só um pânico, é uma emoção mal resolvida. Tá bom?